Bom, companheiros, vamos continuar ouvindo o nosso amigo, companheiro aqui, o Zaqueu. Resultado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Espera aí. Se todos nós somos descendentes de Adão e somos herdeiros do seu pecado, quem é? Quem é esses que não tinham parte no pecado de Adão? O qual é a figura daquele que havia de vir. No qual é a figura daquele que havia de vir. O que haveria de vir se não é o que está presente? Bom, se Deus quer que venha algo, este algo está presente. Por que haveria de vir algo que Deus já quer? Se Deus quer, esse algo já é. Ele não há de ser. Mas não é assim o dom gratuito, como ofensa. Por quê? Poxa, aí complica. Aí já não é mais como um dom gratuito, como uma ofensa. Ofensa, ofender uma pessoa. Não tem uma coisa a ver com a outra, dom e ofensa. Aí já é uma coisa complicada que não, uma coisa que não leva nada a ver com a outra. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Certo, se pela ofensa de um morreram muitos, ele quer dizer, pela ofensa de Adão, toda a humanidade morreu, muito mais, né, seria feito pela graça de Deus. Agora, por que motivo é de que Deus teve que colocar um ser humano para sofrer, para se sacrificar, sendo que, se com a bondade, mesmo ofendido, ele poderia perdoar? Eu dom pela graça, que é de um só. Fala, dom pela graça. O que é graça? Graça é algo gratuito, algo imerecido, algo indevido, né? Isso. O dom imerecido. O dom imerecido do que, companheiro? Não entendo. Amém. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Jesus Cristo abundou sobre. O que significa isso? Jesus Cristo abundou, 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 quer dizer, está sobre, né, ocupou, né, tomou todo mundo. E não foi assim o dom como a ofensa. Bom, e não foi assim o dom como a ofensa. A ofensa, pelo que eu sei, foi que o homem ingeriu o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que ele recebeu das mãos da sua companheira. Essa é a ofensa. Por um só que pecou. Porque o Não foi um só que pecou, é claro, óbvio. Porque se a mulher, né, tomou e deu ao homem, e isso é atribuído como a causa da morte do homem, a causa do pecado, não pode jamais nada é, afirmar de que um só pecou. Foram dois que pecaram. juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio Uma só ofensa. Foi ofensivo a Deus de que o homem percebesse a presença da existência. Isso ofendeu a Deus. Poxa, o sujeito, Deus é bastante sensível. de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Muito mais aqueles que receberam a abundância da graça. Como ele está falando coisas inteligíveis, né, escritas ao léu, que é impossível de se relacionar e discernir alguma característica lógica a isso que o companheiro está falando. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça
veio a graça a todos os homens para a justificação de vida. Por complexo. Um ato de justiça. Veja bem. Será que já não basta quando aquele Abraão, né, ele levou o Isaac, né? Isaac, né? Levou Isaac para sacrificar. Será que isto já não basta como ato de justiça? Será que ele precisa, então, colocar um filho para sofrer, para pagar? Sendo que toda a dívida é para ele. É ele que é o credor da dívida. Será que o pai, sendo o credor do próprio filho, será que ele não teria compaixão o bastante para que ele, é, para que o filho, né, tomasse posse gratuitamente daquilo que ele construiu, daquilo que ele domina? Poxa, esse Deus bom, se há um Deus, ele é potente, mas nada misericordioso. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, e assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde... Não, ele está errado aí. A lei não veio depois, a lei veio antes, porque se não houvesse a lei, se não houvesse determinado de que o homem não deveria comer do fruto da árvore, o homem não teria pecado, ele não teria infringido a lei. Quer dizer, a lei veio antes do pecado, porque se não houvesse lei, não haveria pecado. Eu vou adiantar um pouco aqui, porque a conversa do completo está um pouco... Ainda se não escuta, não, vamos continuar ouvindo o completo. O pecado abundou, superabundou a graça. Para quê? O pecado superabundou a graça como? Como? Se quando o homem pecou, não havia graça. Assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça. Mas está falando um monte de coisas inteligíveis, palavras deslocadas que não têm nenhum significado. Como muitas palavras que está escritas na Bíblia, e que não tem realmente nenhum sentido prático para que se possa considerar. Esse companheiro está repetindo esse tipo de considerações que existem na Bíblia. Para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Está aqui o livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Lá vai ele de novo, lá para o livro de Romanos, capítulo 5. Será que as pessoas não percebem de que esse livro ele foi constituído por homens segundo interesses pessoais? Lá vai ele, no livro de Romanos. Vamos ouvir o que o livro de Romanos tem a dizer. Até o 21. Se você tiver a curiosidade de entender por que o pecado entrou no mundo, como entrou no mundo e como... Mas como que a gente vai querer entender como que o pecado entrou no mundo, por que entrou no mundo? A gente sabe, é porque Deus proibiu que o homem comesse do fruto, né? É por isso, né? E como? É porque o homem ele foi influenciado pela mulher e comeu do fruto. Então, por quê? E como? Nós sabemos, companheiro. Também devemos, se quisermos, ficarmos livres do pecado, da ofensa, do castigo, da condenação. E o livro de Romanos é um livro muito bacana que fala... Eu queria saber como é que a gente fica livre da ofensa, do pecado, livre da condenação. Eu queria saber isso. Sobre a graça de Deus. Porque a palavra diz que por uma pessoa ele abriu a porta para o pecado, para toda essa desgraça que está no mundo. Mas também por um ato de justiça, que foi o Senhor Jesus morrendo na cruz. Bom, pelo fato de o homem ter ingerido do fruto, do conhecimento, da sabedoria, né, da ciência, do que é bom e do que é mal, toda a desgraça que tem no mundo é causa desse ato. Você pode se livrar dessa condenação. Se você quiser voltar então ao estágio anterior ao pecado do homem, faça o seguinte.
Deixe de pensar e não pense. Não pense que é o primordial. Deixe de pensar. Né? E se entregue à natureza, aos animais, e viva sem pensar. Viva apenas o dia de hoje. Não lembre do ontem e não tenha uma esperança do amanhã. Bom, aí sim você estaria no estado original, como Deus quer. Que não foi você que provocou, mas você se contaminou por ela. Então todos nós estamos debaixo da mesma condenação. E Deus não é injusto para que condena toda a humanidade por causa de um homem. Então, mas ele deixou. Bom, Deus não é justo porque ele não condena a toda a humanidade por causa de um homem. Poxa, se Deus já condenou toda a humanidade por causa do comportamento da humanidade, né? Por causa dos desejos da humanidade, se Deus já condenou a humanidade, como que podemos dizer que Deus não condena a humanidade pelo comportamento de um homem? Que cada um tome o seu próprio caminho. Essa é a verdade. Você escolhe o seu próprio caminho. Não tem como, companheiro, escolher o próprio caminho, sendo que a nossa educação é de que nós temos um só caminho, nós não temos alternativas. Ou nós nos entregamos, ou nós aceitamos o nome de Jesus e nos salvamos para termos a eternidade no paraíso, no céu, que seja, e nos livrarmos do tormento eterno do inferno, né? Ou não tem outra alternativa. A única alternativa. Como que alguém pode dizer que nós escolhemos, sendo que na nossa educação não há outra alternativa a não ser aceitar o nome de Jesus como nosso Salvador? Algum outro nome, por acaso, nos é sugerido para que nós tenhamos alguma alternativa? Então ele seria muito injusto se decretasse a condenação sem ter um outro caminho. Não, ele é muito justo. Ele é muito justo. Ele diz: aceite meu nome, se entregue, né? É, se entregue a mim, e eu os livro do fogo eterno do inferno, do sofrimento eterno do inferno. Ele é muito justo, muito justo. Se entregue a ele, ele te livra do tormento eterno do fogo do inferno. Mas ele deixou para nós escolhermos. Como Adão escolheu o pecado. Como escolher, companheiro? Se a única alternativa que nós temos, que nós conhecemos, é: se você não aceitar o nome de Jesus, você não tem salvação. Como? Que outro nome, que outra opção nós temos? Nós devemos escolher o caminho da graça de Deus para nos livrarmos da condenação, da ofensa. Então, pela ofensa de um homem, muitos se tornaram, toda a humanidade se tornou pecadora. Mas pelo ato de justiça de um homem, muitos serão justificados. Será que você quer ser justificado? Eu acho que você devia criar coragem de pesquisar direito para realmente merecer aquilo que você pretende. Porque, na verdade, religiosos, eles são covardes. Covardes. Eu acho que você tem que encarar os seus medos e aceitar aquilo que realmente existe. Bom, esse é o meu pensamento, companheiro. Eu sou ateu, mas fique com Deus.